A palavra do Senhor nos diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Quero justificar a ausência do pastor Kleber, missionária Laura. Eles estão na igreja do Armo. O pastor está lá pregando em virtude do aniversário da igreja, por isso eles não estão conosco. Queridos, eu quero discorrer com os irmãos nesta noite com base em 1 João. Logicamente que eu não vou aqui falar tudo sobre evidências da salvação. É um tema que nós estamos trabalhando com a juventude. Ainda ontem tocamos em alguns pontos aqui acerca deste tema, evidências da salvação. Sei que também já foi ministrado aqui. E hoje à tarde em oração, o Senhor trouxe ao meu coração, e eu confesso que tive um pouco de dúvida, até porque venho ministrando, né? Então achei que de repente poderia ser apenas porque eu estava falando aos jovens, mas o Senhor acabou confirmando. Os irmãos que estão em pé podem sentar, sobre esse tema e a sua importância. João escreve à igreja, e precisamente a igreja da Ásia Menor e também a Éfeso, sobre, dentre outros assuntos desta carta, ele escreve sobre a certeza da salvação. E algumas razões porque João escreve, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da certeza da salvação. Dentre outras razões, uma delas é que alguns estavam afirmando equivocadamente, como nos nossos dias, que é impossível ter certeza da salvação, e que só Deus sabe quem está salvo. E há um equívoco nessa afirmação, e por isso o apóstolo João está escrevendo acerca da certeza da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. E repito, ele está aqui inspirado pelo Espírito Santo e dando declarações acerca desta realidade. Antes de nós entrarmos em alguns pontos aqui, em primeiro lugar, o que é vida eterna que ele está falando aqui? Quando nós falamos de vida eterna, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é estar no céu. Ora, o céu é o lugar da eternidade. Vida eterna é a vida que nós recebemos a partir do novo nascimento. Somos regenerados, recebemos um novo coração, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, e a partir daí nós temos vida e vida eterna. Vida eterna é sinônimo de vida sobrenatural, de vida em abundância. O Senhor Jesus Cristo disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para dar vida e vida plena. Então João está falando aqui quando ele se refere à vida eterna, de uma qualidade de vida superior, sobrenatural, que nós recebemos aqui e que nos projeta para o lugar da eternidade, novos céus e nova terra. Em João, Evangelho, capítulo 17, verso 3, Jesus dá uma definição de vida eterna, dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Ora, Jesus define vida eterna então com relacionamento. Conhecer é se relacionar pessoalmente com o único e verdadeiro Deus, através ou pela mediação de Cristo Jesus. Portanto, nós já temos aí a ideia do que é vida eterna. Vida eterna é a nova vida em Cristo, que nos põe em relacionamento correto com o Pai e que nos projeta para a eternidade. Isto é vida eterna. Presença de Deus em nós, ação de Deus em nós, nos transformando à semelhança de Cristo Jesus. Bom, João está dizendo, queridos, afirmando, repito, pelo Espírito de Deus, que é possível sim ter certeza
certeza da salvação. Uma pessoa que não tem certeza da sua salvação, da vida eterna, ela está oscilando, a sua vida tem altos e baixos. Uma pessoa que baseia a certeza da sua salvação em verdades, ou melhor, em convicções falsas, também vai ter sérias dificuldades. Vou lhe dar um exemplo aqui de algumas bases falsas para a certeza da salvação. Primeira delas, boas obras. Alguns se baseiam, não, eu sou salvo porque eu faço boas obras e eu faço bem para os outros. E aí nós temos, entre outros tantos textos na palavra de Deus, nos dizendo o seguinte, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o 10, depois você lê, mas especificamente no verso 8, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça mediante a fé. Então, boas obras não é base sólida para a certeza da salvação. Há muitas pessoas que fazem boas obras e estão perdidas, e se não se arrependerem e se voltarem para Deus em Cristo, pela pregação do Evangelho, continuarão e serão levadas à perdição eterna. Uma outra base falsa é a religiosidade. Estar envolvido com a religião, estar enganjado com a religião, mas sem uma experiência real com Deus. Exemplo clássico, João, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1, Jesus está conversando com Nicodemos, mestre em Israel, um homem conhecedor das Escrituras, eticamente correto, sua família com integridade, homem conhecido na sociedade, homem íntegro e reto, porém Jesus disse para ele que se ele não nascesse de novo, ele não herdaria o reino dos céus. Então, religiosidade, vida religiosa não é evidência de salvação. Uma outra base falsa é principalmente com o advento da pós-modernidade, as emoções e os sentimentos. Qual a certeza que você tem a salvação, que você está salvo? Tantos anos atrás eu tive uma experiência, eu chorei muito, e as minhas emoções, aquela coisa toda, com base nisto. Pois bem, Romanos capítulo 10, verso 17 diz o seguinte, aliás eu vou ler esse texto e eu vou fazer uma pergunta aos irmãos com base nele. Paulo está dizendo aqui que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Muito bem. A fé para a salvação vem da onde, irmãos? A fé para a salvação vem pela palavra ou pela pregação? Pela pregação, irmãos. Tem gente que tem a palavra e não está salvo. Por que eu digo isso, queridos? Porque a fé é uma resposta à declaração da verdade do Evangelho, e não apenas um sentimento favorável ao Evangelho. De nada adianta eu ter a palavra, se em algum momento da minha vida eu não coloquei a minha fé em Cristo através da declaração desta verdade no poder do Espírito. Portanto, a fé para a salvação vem pela pregação e a pregação pela palavra. Para aqueles que hoje em dia estão dizendo que você não precisa pregar, você não precisa anunciar, basta você viver e dar o seu exemplo, e o seu exemplo de vida vai levar outras pessoas a Cristo. Queridos, isso é um equívoco bastante sério. Nosso testemunho de vida declara que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele serve como instrumento para a evangelização, porém, a ordem é pregar. A ordem é pregar. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Atos capítulo 1, verso 8. Testemunho de vida é consequência de vida eterna, é consequência de uma experiência real com Deus. Serve como testemunho, porém, nós devemos anunciar, porque a fé para a salvação vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Portanto, queridos, esses são fundamentos falsos para a certeza da salvação. Agora, volte lá para 1 João, e nós temos aqui algumas evidências, são 395, a gente vai falar pelo menos 200 nesta noite, então você
fique tranquilo, nós temos tempo para isso. 1 João capítulo 1, e nós vamos aí para a primeira evidência bíblica. E agora, antes de entrarmos no texto, preste bem atenção. Quando João diz o seguinte: estas coisas vos escrevi para saberdes. O saber ali não é um sentimento intelectual, assentimento intelectual, meramente razão. Não são sentimentos e emoções. O saber ali é uma experiência real, convicção sobrenatural. Saber com base na revelação das Escrituras. A base para a certeza da salvação está no que a Bíblia diz acerca da nova vida em Cristo Jesus. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Então, o que devo fazer, queridos? Para que eu tenha certeza da salvação, eu devo olhar para a palavra e trazê-la para a minha vida, e ver se eu ando de acordo com esta verdade, se eu estou caminhando nesta direção. Esta é a garantia e a certeza de vida eterna. O fundamento para a certeza de vida eterna está na palavra de Deus. Não está numa declaração pastoral, não está numa declaração religiosa, não está numa declaração pós-batismo. Está sim naquilo que as Escrituras dizem. Por isso o apóstolo João, afirmo mais uma vez, estas coisas vos escrevi, que estas coisas, o que está escrito aqui em 1 João. 1 João capítulo 1, versos 5 a 7, nos diz assim. Capítulo 1, verso 3 e versículos 6 e 7. Verso 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Versículos 6 e 7 do capítulo 1, 1 João. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A primeira evidência da salvação em Cristo Jesus, João coloca aqui: comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. É natural na vida do nascido de novo. Ele não faz esforço para isto. Ora, o pé de laranja não se esforça para dar laranja, porque é natural. O nascido de novo não se esforça, não coloca sobre si um peso, um fardo para a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. É natural, uma vez que ele recebeu a vida de Deus. Essa comunhão vertical, ele tem vida com Deus, ele tem as suas lutas e dificuldades, porém ele vence as barreiras para a comunhão com Deus. Ele ora, ele lê a palavra, ele jejua, ele comunga com Deus. Deus é real para ele, Deus é real na sua vida, e ele também tem prazer na comunhão dos santos. Isso é uma evidência da salvação. Portanto, o contrário disso também é verdadeiro. Nós precisamos trabalhar aqui, queridos. Se porventura eu não tenho prazer na comunhão com Deus, se porventura eu estou sempre dizendo para mim mesmo, para os outros, que eu não tenho tempo, eu sou tão responsável e tão atarefado que eu não tenho tempo para Deus, e muito menos tempo para estar em comunhão com os irmãos, ou viver a vida de comunhão com os irmãos, é duvidosa essa salvação, com base nas Escrituras. Aqui não tem questão de denominação, conceito humano, conceito religioso, não, é que João está falando. Comunhão conosco, comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Por que não tem tempo para orar? Por que não dá para ter comunhão com os irmãos? Você já pensou sobre isso? Não. Essa é a primeira evidência. Comunhão. Né? Com todas as nossas diferenças, esquisitices, estranhices, tudo. Comunhão. Corpo, família. Comunhão com Deus, vida com Deus. Ora, queridos, se nós levássemos isso de fato a sério, com temor e tremor, não seria necessário estarmos toda hora falando sobre oração, sobre comunhão, sobre perdão. Porque nós nascemos de novo.
porque temos vida eterna. Então é natural que eu, uma vez, fui alcançado por esta graça, eu tenha prazer em Deus e nos meus irmãos, uma vida de comunhão. Eu venço as barreiras em nome do amor de Cristo e do amor de Deus revelado em Cristo por nós. João declara: você é salvo? Então se evidencia na sua vida esta salvação. A prova de que você é salvo é que você tem comunhão com Deus e com os irmãos. Segunda evidência: graças a Deus a porta é estreita e o caminho apertado. 1 João capítulo 2. Não, perdão, 1 João ainda no capítulo 1, versos 5 e 7 diz assim, capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual a mensagem? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esta é a mensagem. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A segunda evidência da salvação em Cristo Jesus, portanto, é o andar na luz. Andar na luz. O que é andar na luz? O texto diz: ora, a mensagem que dele ouvimos e recebemos é esta, e anunciamos é esta: Deus é luz, e não há em Deus treva alguma. Deus é luz, isto é, Deus é a única revelação, Deus é santidade, Deus é pureza. Portanto, andar na luz, queridos, é andar em santidade, é andar na revelação que Deus deu através de Cristo e na sua palavra. Andar na luz é ter Cristo como a minha referência de vida e a palavra como base de princípios para a minha vida. Isso é andar na luz. Luz é conhecimento, luz é revelação. Está aqui, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, Cristo é a minha referência. A palavra é a base para a minha vida, porque agora eu tenho vida eterna. Então, andar é estilo de vida. Como que eu vou andar agora? Eu ando sob a luz de Deus, sob a revelação de Deus. Qual a revelação de Deus? Cristo Jesus e a sua palavra. Eu olho para Cristo, eu imito Cristo, eu procuro me deixar ser trabalhado para ser semelhante a Cristo. A palavra é a base para a minha vida, para as minhas decisões, para as minhas escolhas. Não é o que eu quero, o que eu penso, o que os outros dizem, o que a moda diz, o que a filosofia, a psicologia ou qualquer outra ciência humana diz. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque agora eu tenho vida eterna, e por ter vida eterna eu ando na luz. Segunda evidência: Cristo. Há um tempo atrás, conversando com alguém, decepcionado com tudo e com todos, e falando mal desse, daquele, pai, é isso, e por que você não está mais na igreja? É por causa de fulano. Eu disse: quem é a sua referência? Fulano? Sua referência deve ser Cristo. É Cristo. Sua referência é Cristo. Em que base você tomou essa decisão? É porque eu me senti. Mas não é sentimento. A base das decisões é a palavra. O que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então, se eu não ando na luz, isto é, se Cristo não é a minha referência e a palavra não é a base para tomar as decisões da minha vida, isso não é evidência de salvação, não. Terceira evidência: porta estreita, caminho apertado. Terceira evidência: 1 João capítulo 2, versos 3 a 6. Capítulo 2, versículos de 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Conhecer aqui em relacionamento pessoal. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu
eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou nele? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Capítulo 5, verso 2 e 3. 1 João ainda. Capítulo 5, verso 2 e 3 diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ora, se a primeira evidência é comunhão com Deus e com os irmãos, a segunda é andar na luz, a terceira evidência de salvação é obediência aos mandamentos. Eu quero frisar aqui mandamentos. Porque assim como na época de João, no tempo de João, havia um movimento chamado gnosticismo antinomiano, que eles diziam: não, a lei não é mais para nós, agora é graça, não precisa mais de lei. João está dizendo: para um pouquinho, há um equívoco aí. Nós continuamos guardando os mandamentos. Mandamento é lei. E a terceira evidência de que a salvação em Cristo me alcançou é que eu guardo os mandamentos. Guardar, o verbo guardar em Deuteronômio, principalmente no Pentateuco, é trazer para dentro. Eu trago para a minha vida, e eu vou nortear a minha vida, eu vou obedecer. Obediência. A experiência, queridos, que nos fala acerca desta verdade. Lá em 1 Samuel capítulo 15, Samuel disse para Saul o seguinte: olha, você tem que matar os amalequitas todos, destruir todo mundo. Essa é a ordem de Deus para ti. Aí Saul, o que fez? Poupou a vida do rei, o melhor do rebanho, né? Chegou Samuel: e aí, obedeceste? Obedeci, obedeci. Mas e esse balido de animais que eu estou vendo aí? É que nós separamos o melhor para oferecer em sacrifício. Sacrifício aqui é culto. Agora preste atenção. O que Samuel diz para Saul? Melhor é obedecer do que? Melhor obedecer do que? Então você tem que dizer assim: melhor é obedecer do que cultuar. Porque culto sem obediência é profanação, é abominação diante de Deus. De nada adianta eu colocar um terninho, um gravatinho e vir para cá para cultuar, que ele disse: a minha vida não é uma vida de obediência, porque o meu culto começa lá. Ele passa por aqui e volta para lá. Melhor é obedecer do que sacrificar. Ora, toda expressão de culto destituída de obediência e de mandamentos é a profanação do santo, é a provocação da ira divina, porque o culto está centrado em Deus, e Deus não aceita qualquer culto. Eu posso saber cantar, eu posso saber pregar, eu posso saber trabalhar, eu posso saber toda a liturgia do culto, fazer muito bem, mas se eu não tenho uma vida de obediência, queridos, eu não estou cultuando a Deus, estou cultuando a mim mesmo. A evidência de salvação é a obediência. E que tipo de obediência? Não obediência de medo para o inferno, porque só tem medo de ir para o inferno quem vai para o inferno. Vou repetir: só tem medo do inferno quem vai para o inferno. E sabe que vai. Sabe que vai. Para quem é salvo, essa questão do inferno está resolvida. Outra coisa, obediência não é moeda de troca. Como assim, pastor? Não, eu obedeço e aí eu coloco a minha obediência diante de Deus e diz: obedeci, Deus, agora eu me dá o que eu quero. Obediência é princípio de vida estabelecido num relacionamento de amor e submissão. Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, e colocarei na mente deles a minha palavra e dentro deles o meu espírito. Fariseu também obedece, hipócrita também obedece. Mas por que obedece? Para ser visto pelos homens, com medo da ira de Deus, porque Deus pode pesar a mão. Mas o salvo
Olha aqui, 1 João capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como Cristo andou, e Cristo andou em obediência. E por que Cristo obedeceu? Porque ele amava o Pai. O que move a obediência da regeneração, a obediência que é fruto do novo coração, queridos, não é o medo, não é a possibilidade de punição. O que move a obediência de um coração regenerado é o amor. Eu obedeço porque amo. E porque eu amo, por que eu amo? Porque eu fui amado primeiro. Porque o amor de Deus me alcançou, me perdoou, me regenerou. Então isso gera o quê? Obediência. Eu não obedeço a Deus para adquirir coisas. Eu não obedeço a Deus porque tenho medo de Deus. Eu não obedeço porque para ser visto pelos homens. Obedeço porque amo. E o texto diz, queridos, lá em 1 João 5, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus. Qual o amor de Deus? Onde está demonstrado o amor de Deus? Sentimento, emoção? Não, guardar os mandamentos. Olha o que o texto diz. Porque este é o amor de Deus, verso 3, que guardemos os seus mandamentos. Ele vai dizer, ora, os seus mandamentos não são penosos, dá para carregar, dá para obedecer. Sabe por quê? Porque agora nós temos a vida de Deus em nós, temos o Espírito Santo dentro de nós. É bem verdade, como compartilhamos ontem, que ninguém aqui pode dizer, não, eu obedeço toda a palavra. Não, nós estamos nessa direção. Mas o que João está falando aqui é o princípio de vida. Eu estou disposto a obedecer. É a disposição. É a disposição, queridos. Quantas mensagens já ouvimos? Quantos livros já lemos? Quantas vezes já lemos a palavra de Deus? E por que continuar em desobediência? Queridos, o que nos leva à maturidade cristã, a sermos semelhantes a Cristo, o que fortalece o nosso testemunho lá fora, a nossa pregação lá fora, queridos, não é o quantas mensagens ouvimos, quantos livros lemos, quantas vezes já lemos a Bíblia. Tudo isso tem o seu valor, a sua importância, mas o quanto nós obedecemos daquilo que já conhecemos. Obedecer é melhor do que sacrificar. O que Deus quer de nós? Obediência. É simples. Obediência. É isso aí. Essa é uma evidência. O contrário disso é verdadeiro. Se eu tenho dificuldade de obedecer, queridos, se eu não há em mim uma disposição para obedecer, meu coração não foi regenerado. Porque eu posso lutar com relação a algumas coisas, em relação aos mandamentos. Agora, não ter uma disposição para obedecer, mas uma disposição para quebrar um princípio, isso é fruto de um coração não regenerado. A salvação então me diz que a terceira evidência da mesma é obediência. Quarta evidência, estou passando rapidamente aqui só para lembrar os irmãos acerca destas evidências aqui que são importantíssimas. Capítulo 2 de 1 João, a partir do verso 7. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Não há novidade nenhuma na revelação. O mandamento continua sendo o mesmo. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Bom, o que nós temos que obedecer os mandamentos, qual é o mandamento? É a palavra. Agora vejam só: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz
e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A quarta evidência de salvação é amor pelos irmãos. Amor pelos irmãos. Amar o irmão. E por que ele diz que é um novo mandamento? Porque a lei dizia o seguinte: amarás o teu próximo como? Essa é a lei, ok? Aí vem Jesus e diz o seguinte: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro agora não sou mais eu. Agora é Cristo. Eu devo amar você como Cristo me ama. E como Cristo me ama? O amor de Cristo é incondicional. Qual a condição que Cristo colocou para te amar? Nenhuma. Ele simplesmente ama. Segundo, o amor de Cristo é um amor que se doa, altruísta. Ele não está pensando em receber, senão melhor é dar do que receber. Terceiro, o amor de Cristo é sacrificial, exige sacrifício. É mais do que gostar. Por isso que requer uma ação sobrenatural da nossa parte, queridos. E o texto diz que aquele que diz que anda na luz, que Cristo é sua referência, que a palavra de Deus é sua base de vida, mas que odeia o seu irmão, anda nas trevas. Ora, se andar na luz, Cristo é referência, andar nas trevas, quem é a referência? Quem é a referência, irmãos, do andar nas trevas? Satanás. Aquele que joga um irmão contra o outro. E eu digo, mas eu não odeio. A ideia de ódio aqui, queridos, não é o ódio que leva a matar. É a maldade no coração. É não liberar perdão. Aí vem esse negócio aí meu Deus do céu, de cura interior, que não consegue perdoar. Que mentira é essa? Se perdoar é um mandamento. Não, mas eu tenho que voltar lá no ventre materno. Que conversa é essa? Obedece e acabou. Ué? Não, eu tenho que sentir. Não é sentimento, é obediência. Por que não libera perdão? Fala a verdade. Por causa do meu orgulho, por causa da minha soberba, porque eu quero retribuir, não com a mesma moeda, com outras moedas. Você me deu um tapa, vou lhe dar 5. Você pisou no meu pé, eu vou pisar na sua cabeça. Mas somos crentes, cheios do Espírito, falamos em línguas e profetizamos, damos o nosso dízimo, ofertamos, viemos na igreja. Onde está a evidência de salvação, queridos? No amor aos irmãos. Pedir perdão.
Ora, querido, se nós não conseguimos pedir perdão entre nós e liberar perdão entre nós, nós vamos liberar perdão na perseguição por causa de Cristo, mas é muito ruim. É outro nível. O que João está colocando aqui é vida sobrenatural. Meu Deus do céu! Já perdoou a esposa aí, querido? Já perdoou o esposo aí, não? Perdoou o filho? Já perdoou o pai? Perdoou o irmão? Não perdoou? Tem que perdoar. O que está faltando? Só está faltando uma coisa: obedecer. Anda nas trevas, não sabe para onde vai. Por quê? Porque não perdoa. Ora, nós recebemos um perdão infinitamente maior, queridos. Éramos dignos, a Bíblia diz que por natureza filhos da ira, mas Deus em Cristo Jesus nos amou e nos perdoou. Não há como pagar esse perdão. E porque fomos perdoados, somos capazes de liberar esse perdão por fé e obediência. E por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, falando sobre o culto no capítulo 13, ele diz: eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, eu posso ter uma fé que remove montanha, eu posso fazer milagres, mas se não tiver amor, é só barulho. O ápice da vida cristã não são manifestações de poder, porque antes do Pentecoste teve cruz. Sem cruz não há Pentecostes. O que fundamenta o Pentecoste é o Monte Calvário, é o túmulo vazio. Que espírito é esse que me enche para profetizar, curar enfermos, expulsar demônios e que não me capacita a liberar perdão ao meu irmão? Que Espírito Santo é esse que me capacita a pregar, mas não me capacita a liberar perdão ao meu irmão? Não é o Espírito de Cristo. Aquele que não perdoa, que não ama, anda em trevas. Aí nós cantamos cântico de comunhão, e agora, eu não vou cantar. Eu não vou cantar, eu não sou hipócrita. Tá bem, verdade. Porque o verdadeiro canta e pede perdão e libera perdão. Ou estou equivocado? Vou cantar. Bom, já que a palavra não resolve, então vou fazer desse cântico uma verdade na minha vida aqui e vou cantar. Como é perigoso, irmão. Não, quer dizer, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Libera perdão. Portanto, a quarta evidência, queridos, é amor aos irmãos. O amor que nos alcançou, que está no nosso coração. Se não houver amor. Bom, quinta evidência, e a gente está andando rápido aqui, para não tirar a sua tranquilidade. Capítulo 2 de 1 João, versos de 12 a 14. Acompanhe comigo a leitura. 2, do 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A linguagem que João usa aqui, queridos. Ele usa filhinhos, ele usa jovens e ele usa pais. Do que ele está falando aqui? João está falando de crescimento espiritual. João está falando de maturidade cristã.
João está falando, queridos, que a quinta evidência da salvação é que eu estou desenvolvendo a minha salvação com temor e tremor, que eu estou crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescimento espiritual, maturidade. Os filhinhos, os recém-convertidos, os filhinhos, ele diz, porque os vossos pecados são perdoados. Porque uma das dificuldades do novo convertido realmente é lidar com o perdão dos pecados, porque ele quer sentir, quer ter um sentimento, até ele entender que quando ele confessa o pecado, Deus perdoa e ele recebe perdão pela fé, leva um tempo. Os jovens eles vencem o pecado e o maligno porque a palavra de Deus habita neles. Os pais já têm outro nível de maturidade aqui, porque dizem assim, conhece o Senhor, é um conhecimento mais profundo da presença de Deus na sua vida. E aí então os pais conduzem os filhos e os jovens. E há aqui uma harmonia, há um entendimento que há níveis de maturidade e crescimento cristão. E aí eu tenho que olhar para a minha vida e ver que eu estou amadurecendo, que eu estou crescendo. Porque se não está crescendo, se eu não estou amadurecendo, alguma coisa está errada. Porque a qualidade de vida em Cristo é automática, ela me leva ao crescimento. E João não está falando aqui de tempo de igreja, do que eu faço na igreja, todas essas coisas têm a sua importância. Ele está falando de vida espiritual aqui dentro. O que me leva à maturidade, queridos? Só para sair um pouquinho de João rapidamente lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus rapidamente, nós temos tempo ainda. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 11. O que nos leva à maturidade cristã, dentre outras coisas. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. O que o autor está colocando aqui, dizer, mas é impressionante, eu estou abismado com vocês, porque pelo tempo decorrido que vocês dizem que tem de fé, vocês já deveriam estar me ensinando a outros os oráculos, que é a revelação de Deus. Mas vocês precisam ser ensinados naquilo que é básico. E deixa eu voltar aqui, perdão é básico, obediência é básico, oração, jejum é básico, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus é básico. E o autor disse, mas não é possível, pelo tempo decorrido, vocês já deveriam estar ensinando a outros, mas vocês têm que ser ensinados, e por isso eu não posso dar para vocês alimento sólido, porque vocês não cresceram. E agora ele vai falar por que eles não cresceram. Verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A criança acha tudo bom, tudo maravilhoso. Está caindo tudo, ai que lindo. Chegando agora, olha que maravilha. Suas faculdades, pela prática, aquele que está se alimentando, está colocando em prática, ele está crescendo. E é natural que ele cresça, porque é a vida de Deus nele. Precisamos atentar para isso, queridos. Volte lá para 1 João, por favor. Já vou terminar. Fique tranquilo. Nós temos que estar num desses níveis aqui. Temos que estar caminhando, andando, avançando, crescendo. E eu fico chocado, fico
triste, indignado comigo mesmo quando minha esposa ou meu filho apontam para mim algumas coisas que eu já deveria estar ensinando. Mas como? Não é possível. Você não precisava mais cometer esse erro. Você já sabe como é que funciona. Será que eu estou crescendo? Será que eu estou avançando? Ou simplesmente eu tenho tempo de caminhada? A sexta evidência. Sexta evidência. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Só que não é uma opção, é um mandamento. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, seu sistema. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A sexta evidência, queridos, é uma não afeição positiva em relação ao mundo e ao seu sistema. Mundo é a mentalidade que rege o sistema que é contra Deus. E como que ele funciona? Ele diz: as coisas que estão no mundo, concupiscência da carne, viver pelo prazer, sentir, viver pelas sensações. Isso é mundanismo. O que governa a minha vida são as sensações. O meu desejo de viver pelo prazer. A questão é ter prazer. Não é prazer? Não, então tá bom. É isso aí. Porta se quebra princípio. Isso é um sistema do mundo. Concupiscência da carne. É sentir. Adrenalina. Oh, assim, ia ficar louco, doido. Sentindo, tá sentindo aí? Tô sentindo. Só isso, só, mas tá muito bom aqui. Segunda coisa, concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? É o desejo de ter coisas. Eu quero para mim. Isso governa a minha vida. Isso rege a minha vida, isso me motiva. E é isso que me conduz. O centro da minha vida é ter, eu tenho que ter, eu quero ter. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. E a soberba da vida, que é o desejo de ser. Posição, status. Ídolo. Popstar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses três desejos, sentir, ter prazer, obter coisas e ser alguém na vida, eles são natos em nós. Isso é a imagem de Deus em nós. O que João está falando é que o mundo, o sistema do mundo faz com que isto seja o centro da nossa vida. E esses desejos se tornam uma concupiscência. O que é concupiscência? É um desejo que foi alimentado além daquilo que é natural. A palavra concupiscência é fogo. Fogo que foi alimentado além da sua temperatura normal. Não há problema nenhum de querer ter coisas, de ser alguém, de ir em busca do prazer, desde que isso não governe as nossas vidas. E o mundo trabalha para isso. O sistema que é regido por Satanás, ele vai dizer: não, sua vida tem que girar em torno do prazer, do ter e de ser alguém. Nós falamos isso na quinta-feira. Gênesis capítulo 3, Mateus 4, Lucas 4 e aqui, 1 João 2. Esse é o sistema do mundo. Eu não tenho uma afeição por isso. Pelo Espírito de Deus, eu sou conduzido ao prazer e à satisfação dentro dos limites que Deus estabeleceu.
de ter coisas segundo a vontade de Deus, de ser alguém segundo o querer de Deus. E aí eu entendo o que me traz prazer, o que me dá satisfação na vida, as coisas que eu tenho, aquilo que eu sou, veio da mão de Deus. Isso não governa a minha vida. O que governa a minha vida é o Senhor Jesus. Porque se eu tiver que abrir mão de um prazer por causa de Cristo, eu não vou ter problema. Se tiver que abrir mão de um bem, eu não vou ter problema. Se tiver que abrir mão de um nome, de um status, do que os outros pensam a meu respeito, por causa de Cristo, não vou ter problema. Porque o que os outros pensam de mim, isso é status. Agora, o que Deus pensa de mim, isso é caráter. E aí nós vemos um monte de gente. Não, eu estou indo para o céu, estou salvo. Mas vive em torno do prazer. É o hedonismo, o culto ao prazer. E isso é trazido para o meio da igreja. Tem que sentir, governado pelas sensações. Sabe? Se eu não sair daqui hoje com meu coração fervendo, se eu não mudar um pouco a voz, negócio não, se eu não ver um negócio aqui mais que eu não vi na semana passada, eu tenho que ir em busca de algo mais. Isso é mundo, querido. Isso é mundo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Por quê? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está nele? O amor do Pai é Cristo, e Cristo é o centro de todas as coisas. Se de fato Cristo estiver aqui, queridos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vão governar a minha vida. Eu não vou ser regido por esse sistema mundano, satânico, diabólico. Mas eu vou ser governado por Cristo. A sétima evidência, capítulo 5, versículo 20, 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vai lá para o capítulo 2, eu vou ler para você a partir do verso 18. Capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio, e se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Qual que era a situação aqui, queridos? Havia um segmento dentro da igreja que negava a divindade de Cristo plena e a humanidade de Cristo plena. E João disse que este é o espírito do contra Cristo. Um conceito errado de Cristo Jesus. Tendo Cristo apenas como alguém que tem palavras boas, que faz milagres e que traz benefícios. Olhando para Cristo como mais um na história que veio para fazer o bem. Mais um profeta, mais um milagreiro. E João disse, esse conceito errado de Cristo é uma evidência de que a salvação não se estabeleceu.
A evidência da salvação é a sexta evidência aqui. Aliás, a sétima evidência é um conceito bíblico de quem é Cristo. Cristo é Deus, Cristo é Senhor, Cristo é Salvador, 100% Deus, 100% homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só há perdão em Cristo, só há vida eterna em Cristo, só há comunhão com o Pai em Cristo, só há ressurreição de mortos em Cristo, só há cura em Cristo, só há vida eterna em Cristo. Ele é Senhor, Ele é Rei dos Reis, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Cristo, o bom pastor, o sumo sacerdote eterno, o único mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Paulo, não é Papa, é Cristo. Conceito correto de Cristo. E como o meu tempo está terminando, eu vou encerrar aqui. Não abra, mas depois você pode ler em casa Mateus capítulo 16. Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que a multidão diz ao meu respeito? E a visão da multidão é um conceito errado de Cristo. E alguém disse: olha, eles dizem que tu és Jeremias, Elias ou um dos profetas. Esta é a visão da multidão, porque o profeta traz a palavra, o profeta traz o consolo, o profeta traz milagre. Mas se anda à distância do profeta, ninguém chega perto do profeta. Aí Jesus se dirige aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E o texto diz que por revelação divina, por isso que esse conceito bíblico de Cristo é fruto de uma experiência sobrenatural, não é um conceito meramente mental, porque eu estudei, porque eu li. A Bíblia diz que por uma experiência divina, Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, o Salvador. E Jesus disse para ele: não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Yeshua HaMashiach, tu és Jesus, Salvador, o Messias, o ungido. Qual o seu conceito de Cristo? Qual a sua visão de Cristo? Se eu tenho um conceito correto a respeito de Cristo, eu tenho temor e reverência para com Cristo. Eu não me coloco diante dele de qualquer jeito. Eu não me dirijo a ele de qualquer forma, porque ele é Senhor, ele é Salvador. E João disse: esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Teriam outras evidências aqui, quem sabe numa outra oportunidade a gente volte a conversar. Mas estas são algumas evidências de salvação. Deixe que o Espírito de Deus sonde a sua vida nesta noite. A sinceridade no meu coração, com temor e tremor, eu quero dizer para você o seguinte: tem uma coisa que você tem que se preocupar, é com a sua alma, é com a sua vida eterna, é com a sua eternidade. Se você não tem certeza da sua salvação, vá para a oração, busque a Deus. Não fique tranquilo, não se engane. Não se engane com uma falsa paz, com conceitos errados. Primeira evidência, comunhão com Deus e com os irmãos. Segunda evidência, andar na luz. Terceira evidência, obediência. Quarta evidência, amor pelos irmãos. Quinta evidência, crescimento espiritual. Sexta evidência, falta de amor pelo mundo. E sétima evidência, conceito bíblico de Cristo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Fale com Deus. O salmista disse o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque na verdade o salmista não queria ser enganado. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração, terrivelmente enfermo, mas o Senhor é quem esquadrinha. O Senhor é que examina. Peça para que o Senhor examine o seu coração. Nós estamos falando não de um tempo de vida, nós não estamos falando de 1000 anos, 1 milhão de anos, nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de vida eterna. Vida eterna. Qual a certeza em que você se baseia em ter certeza da sua salvação? Esses princípios são bíblicos, são verdadeiros, são genuínos. Deixe o Espírito sondar o teu coração. Fale com Ele nesta noite, nesse momento, em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu ouvi a Tua palavra nesta noite.
Abre os meus olhos, destapa os meus ouvidos, quebranta o meu coração, Senhor. Se há algum conceito errado no meu coração, livra-me disto, Senhor. Porque nós estamos lidando com a salvação. Está chegando o dia em que Deus vai pedir a tua alma, como tu estás. Ele vai pedir para nós, como estamos diante dEle. Fale com Deus. Santo Espírito, és bem-vinda. Derrame sua vida diante dEle. Não cante, só ore. Este lugar Fale com Deus. é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Coloque-se em pé. Enquanto os instrumentos tocam, vamos orar ao Senhor juntos. Se você quiser dar a mão para o seu irmão aí, você pode fazê-lo. Se por um acaso você percebe que você não tem vida eterna, não pelo que você sente ou pelo que você acha, mas pelo que a palavra de Deus diz, nesta noite você pode obter vida eterna. Deus é poderoso para te conceder vida. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Se você não tem esta vida ainda, aí onde você está, peça para que o Espírito ministre na sua vida arrependimento, quebrantamento. Arrependimento de quê? De uma vida longe de Deus, de viver para você mesmo. E faça a sua oração com Deus, entregando a sua vida a Cristo Jesus. E peça para que o Espírito testifique isso no seu coração. E a partir de hoje dê frutos dignos de arrependimento e de justiça. Dê a mão para o seu irmão, vamos orar uns pelos outros. Você que tem nesta noite a certeza da salvação, em que o Espírito testificou no seu coração, que estas evidências estão crescendo na sua vida. Louve a Deus, agradeça a Deus e peça para que o Senhor lhe mantenha de pé até a vinda do Senhor Jesus Cristo, e que você seja uma testemunha de Cristo até a sua vinda, no poder do Espírito. Nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós te rogamos, ó Deus bendito, retira do nosso coração todo conceito errado, conceito equivocado acerca da certeza da salvação. Abre os nossos olhos para a Tua palavra, Senhor, e nos concede a graça do testemunho do Teu Espírito, ó Deus, que fomos alcançados pela bendita salvação em Cristo Jesus, e que, ó Deus eterno, a boa obra que Tu começaste em nós, Tu és fiel para completá-la. Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito continue evidenciando em nós a salvação em Cristo, com o fruto do Espírito, com frutos dignos de arrependimento e de justiça, com comunhão contigo e com os irmãos, ó Pai eterno, ó Deus eterno, andar na luz, ó Pai bendito, obediência à Tua palavra, aos mandamentos, meu Pai. Sim, Senhor, meu Deus, o amor para com os irmãos, meu Deus, ó bendito Deus, um conceito correto acerca de Cristo Jesus, ó Pai, que é fruto de uma experiência verdadeira e genuína, Pai, crescimento espiritual. E aqueles que dentre nós que porventura, Senhor, não têm, concede nesta noite, concede arrependimento para a salvação, concede vida eterna
pela obra do Teu Espírito, ó Pai, em Cristo, para o louvor da Tua glória. Enche-nos da Tua presença, Senhor, e ajuda-nos a caminhar continuamente, segundo a Tua vontade, evidenciando a salvação em Cristo, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração, no nome de Cristo. Amém e amém.